Boa noite, Igreja Digital. A gente continua aqui com vocês depois dessa pregação, esse testemunho tão forte do pastor Anatoly, né? Uma realidade que é distante geograficamente, mas que está pertinho do nosso coração. Quero saudar a vocês que não estiveram aqui no comecinho do culto. Vocês sabem, a gente sempre tem aqueles 15 minutos iniciais exclusivos para você da Igreja Digital, mas tem gente que chega atrasada, que pena, aí não interage com a gente, chega no decorrer do culto, mas agora a gente está aqui de novo. Se você está aqui desde o começo, que bom que você continuou com a gente. Se você chegou depois, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Maurício, um dos pastores da igreja. Estou aqui do lado com o meu amigo pastor Alexandre Paz, que olha, eu tenho muita alegria de dizer que ele está aqui com a gente hoje, porque é a primeira vez que ele participa desse bate-papo, porque o pastor Alexandre foi ordenado pastor na nossa igreja tem 2 meses, né? Menos de 2 meses, 14 de março foi a ordenação dele, ele que esteve batizando agora no culto da noite, você deve ter visto ele lá dentro do tanque batismal. Então ele agora está iniciando suas atividades ministeriais, ele que já lidera o ministério de recepção aqui da igreja, assumiu também o ministério de homens, e é uma enorme alegria, pastor Alexandre, ter você aqui com a gente, contribuindo com os nossos irmãos aqui nesse bate-papo interativo com a Igreja Digital. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor. Obrigado vocês da Igreja Digital que nos prestigiam a cada culto que nós temos aqui, a cada congresso, que nos prestigiam com a presença de vocês aqui online. Que Deus abençoe a vida de vocês, é uma grande honra poder participar desse debate. Muito bem, olha, o canal já está aberto, você sabe como a gente sempre fala, eu estou aqui com o chat na minha mão, mas também estou aqui com as nossas moderadoras. Esse momento não é um momento da gente ficar falando aqui, não é um momento de monólogo, é um momento de interação. A função desse nosso bate-papo no final do culto é a gente poder interagir com você, te ouvir, te ajudar, te orientar, esclarecer dúvidas, o que você precisar. Então, olha, a Janiele, que está aqui com a gente, a Jane, que esteve aqui também moderando junto com a Luciana, que é mais tímida, e por isso ela fica ali fora, acho que ela não está nem aparecendo no vídeo, né? Mas ela está ali do lado, passou o culto inteiro moderando também. Elas estão aqui com o chat aberto, vocês falem com elas, interajam, e a gente está aqui para interagir com vocês. Então, vamos conversar. Boa noite, Jane, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje um dia muito especial, encontrei com muitas irmãs da minha antiga célula digital, a gente conversou bastante, interagimos bastante e a gente já tem perguntas aqui. É a pergunta do irmão Norival, sobre o tema da pregação que foi em Mateus 14, do 22 ao 32. O que a atitude de Pedro, ao sair do barco, nos ensina sobre fé e obediência, mesmo diante do medo? Pastor Alexandre. A questão da fé é algo que nos surpreende, né? Muitas vezes nós romantizamos a questão de Pedro, né? Pedro afundou, mas na realidade Pedro andou. Pedro foi ao encontro de Jesus. E naquele contexto ali, ele abriu mão ali do barco, que apesar daquelas condições, era um barco. Mas ele foi ao encontro de Jesus e caminhou sobre as águas. Então a fé, esse texto bíblico, ele é muito rico e dá uma pregação, porque Pedro foi. Será que você iria? Será que eu iria? Será que nós pisaríamos naquela água e conseguiríamos caminhar um pouco? Mas depois ele afundou. O contexto da vida às vezes leva a gente a duvidar, a muitas vezes a nossa fé fraquejar, mas somos humanos. O importante é que o nosso foco nunca deixe de ser aquele que criou, inclusive, as ondas e o mar. É nesse que nós devemos crer e é a esse que nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor que lhe é devido. E tem uma coisa importante, né, pastor Alexandre, que a atitude de Pedro demonstra obediência em sequência à fé, né? Porque uma fé que não gera obediência é uma fé morta, né? A fé sem obras é morta, já disse o Tiago. E essas obras devem se manifestar principalmente no sentido de obediência. Por quê? Porque Pedro simplesmente não se atirou na água. Ele foi em atenção, em resposta a um chamado do Senhor.
Então, quando nós temos um chamado do Senhor, nós devemos ser obedientes, não cometer loucuras, mas fazer aquilo que está de acordo com o propósito de Deus revelado na sua palavra. Então, se está na palavra, obedeça, tenha fé e vá em frente. Agora a pergunta é da irmã Margarida. Por que Jesus permitiu que os discípulos enfrentassem a tempestade antes de ir ao encontro deles? O que isso nos ensina sobre os processos de Deus em nossas vidas? Olha, posso dar uma palhinha aqui? Eu penso o seguinte, você já imaginou a experiência que teve? Porque assim, vamos pegar a passagem como um todo, né? A passagem diz que o barco ia com Jesus e os apóstolos, mas tinham outros barquinhos que iam atrás, né? Isso não estava na leitura. Eu fico imaginando a diferença da experiência de que teve a pessoa que estava no barco com Jesus e os que estavam nos barquinhos atrás. Quem estava no barco nos barquinhos simplesmente viam o barquinho de Jesus lá na frente, estavam seguindo, de repente veio uma tempestade, um fenômeno meteorológico absolutamente normal. E de repente aquela tempestade vem, os ventos sopram, o mar se revolta e daqui a pouco aquilo para. Eles devem ter pensado, tudo normal, tudo natural, Jesus não teve nada a ver com isso, simplesmente a tempestade passou. Mas quem estava no barco, e aí Margarida respondendo a sua pergunta, eles viram que a resposta dos elementos da natureza ao se acalmarem os ventos e ao parar o mar foi a um comando imediato do Senhor. Então isso fez toda a diferença, porque você enxergar a tempestade e você ver a tempestade cessar por causa da ação de Deus diretamente, fortalece a nossa fé e leva nós a um reconhecimento e a uma glorificação do Senhor que se revela nessa passagem na resposta que aqueles homens deram. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foi o comentário que eles tiveram. Então foi importantíssimo que aqueles homens passassem pela tempestade para que eles pudessem ver em Jesus o Deus Todo-Poderoso que tem poder sobre os elementos. Porque Jesus estava mais preocupado em se revelar, em mostrar a sua glória, em dar uma experiência para eles, do que em evitar que eles passassem por alguns momentos de tempestade. É isso, pastor? É isso, é exatamente isso. E ali a gente começa a conhecer a didática de Deus, a didática de Jesus, né? Porque a gente percebe ele cessando aquelas ondas imediatamente. E a gente, nossa, que milagre absurdo. Mas quando a gente percebe a própria natureza em si, a gente percebe a grandiosidade do universo, as leis da física, como todo o oxigênio permanece aqui no nosso contexto da Terra e nós temos camadas até chegar à estratosfera e a gente percebe que a gente tem oxigênio para respirar. Quando nós percebemos que esse oxigênio é respirado, liberamos gás carbônico e as plantas absorvem isso e existe a fotossíntese, tudo isso é milagre. Mas quando a gente olha para dentro da gente, a complexidade do nosso corpo humano e a gente vê tudo que Deus criou dentro de nós e como funciona tudo de uma forma tão perfeita e tão sublime, a gente começa a perceber esse Deus que cessou as ondas naquele mar. É esse Deus que nós cremos, é nesse Deus que nós cremos, é esse Deus que merece a nossa adoração, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. O irmão Zaqueu perguntou, de que forma podemos, como igreja, estender a mão, assim como Jesus fez com Pedro, para aqueles que estão vivendo tempos de dor e incerteza como nossos irmãos na Ucrânia? A gente pode estender a mão de diversas maneiras, né? De diversas maneiras. Pode estender a mão fazendo o nosso papel de pregar a palavra, de dar uma palavra de apoio àqueles que necessitam. Antes do culto eu cheguei aqui por volta de 5 horas da tarde na igreja para ouvir um irmão, um amigo que está passando um contexto difícil. E ali eu pude ouvi-lo, pude aconselhá-lo, mas isso não é privilégio só de pastor, não. Você pode estender a mão a alguém que precisa de algum auxílio, precisa de uma orientação, que precisa de uma palavra de Deus. Isso é um papel de todos nós, onde quer que estejamos, em qualquer lugar do mundo, em qual língua falemos, nós devemos
ajudar a quem necessita. E uma palavra vindo da Bíblia Sagrada, uma palavra de Deus, ela pode transformar uma vida. E é esse o meu papel, como fiz hoje, e é esse o seu papel também. Onde quer que você esteja no mundo, lhe cabe usar a palavra de Deus para trazer alento e a verdadeira paz àqueles que necessitam. Bem, o Evangelho diz, né, que é melhor que sejam dois do que seja um, porque quando um cai, o outro levanta. Então, essa é a proposta dos relacionamentos dentro do reino de Deus. Nós devemos estar sempre dispostos a estender a mão àqueles que necessitam. E isso nas mais variadas áreas da nossa vida. Aqui a gente tratou de um caso extremo, uma guerra, né, e nós podemos fazer muito por eles, a começar pela oração. Eu dizia isso hoje na abertura aqui para a igreja digital, nos 15 minutos que antecedem o culto, que tem gente que fala é só oração. Não é só oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, quando você, Zaqueu, ora pela paz na Ucrânia, Deus ouve. A nossa oração não são palavras lançadas ao vento. Se eu saio por aí cantando uma canção, eu estou cantando para o vento. Mas quando eu oro, a minha palavra tem destino certo. É o coração do Senhor que nos ouve e age em reação a esse ouvir. Amém. Então você pode você pode orar, você pode ofertar para a manutenção da igreja lá, você pode se dispor a amparar emocionalmente pessoas que precisam em centros de refugiados e outros contextos, mas eu entendo que no caso de uma pessoa, um cidadão brasileiro que de repente não tem um conhecimento de um ucraniano e tal, a oração ela é muito importante. Então, olha, você sabe, todos nós aqui na Igreja Digital temos o nosso processo aqui do caderno de oração, caderninho físico ou no aplicativo de celular, onde você anota todos os pedidos de oração que são compartilhados no chat aqui para orar durante a semana. Isso aqui você já sabe, é o que a gente faz todo domingo aqui. Então anota, orar pela paz na Ucrânia, orar pela persistência daqueles ucranianos em meio ao caos, orar pela saúde emocional daquelas pessoas e ore mesmo, e ore segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. E isso transborda para todas as áreas da vida. Estendemos a mão para os ucranianos, mas estendemos a mão para a viúva e para o órfão, estendemos a mão para a pessoa que chega até nós com problema de saúde, estendemos a mão para quem está internado no hospital, estendemos a mão para quem está num presídio. É isso que nós fazemos. Então, devemos transbordar isso em todas as áreas da nossa vida, independentemente se for na guerra ou se for na paz. Amém. Nossas perguntas encerraram, mas eu gostaria de sugerir que os pastores, um deles, fizesse a oração de encerramento pelos irmãos que estão sofrendo nas guerras e também por aqueles nossos irmãos que estão enfrentando dias de dor, de medo, de incerteza, para que o Senhor traga paz em meio à tempestade, sustento, conforto e graça. Amém. Eu vou pedir então para o nosso estreante da noite, pastor Alexandre, fazer essa oração, mas só antes eu queria trazer aqui uma lembrança para vocês. Uma coisa que eu sempre digo para as moderadoras, para os debatedores, para o pessoal que fica aqui com vocês interagindo, é que esse nosso momento aqui não é um momento de perguntas e respostas, ele é um momento de interação. Então, aqui o chat está aberto para vocês. Sinta-se sempre muito à vontade para interagir com a gente. Não é só fazer perguntas. Vocês podem mandar comentários, podem exprimir suas opiniões. A gente quer aqui é interagir. É quebrar essa barreira da distância geográfica e fazer aquilo que a Igreja Digital foi criada para fazer, que é levar a vida em igreja para vocês em qualquer lugar do que vocês estejam. E isso deve ser feito através de relacionamentos. Relacionamento nasce de diálogos. Então, falem, a gente responde, a gente fala, você responde, a gente quer interação, tá bom, gente? Então, só para reforçar isso, a gente não quer que esse momento seja perguntas e respostas. Não é um momento de sabatina de pastores, é de interação, momento para vocês. Tá beleza? Combinado? Então, por favor, pastor Alexandre. Antes de orar, pegando um gancho aí, mais um gancho na pergunta do Zaqueu, né? A gente teve 3.000 crianças que ouviram o Evangelho por meio do envio da igreja para a Ucrânia, né? Da nossa igreja para a Ucrânia, por meio do pastor Pinudo. E a gente percebe a importância de termos uma igreja com capacidade financeira
para realizar essas atividades, né? E 3.000 crianças alcançadas, né? Para a glória de Deus. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, Senhor. Uma palavra que diz, Senhor, que o Senhor fala conosco e realiza milagres em tempos difíceis. E nesse momento nós queremos pedir que o Senhor realize um milagre na Ucrânia. Amém. Que o Senhor realize um milagre na vida daqueles que vivem um caos, Senhor. Que ouvem sirenes que nós aqui no Brasil não ouvimos. E que vivem uma situação emocional que nós não vivemos. Senhor, te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor venha, Senhor, trazer conforto, trazer paz mesmo diante do caos, Senhor. Venha trazer equilíbrio mesmo diante, Senhor, de bombardeio, Senhor. Que o Senhor possa fazer um milagre e que o Senhor possa, Senhor, nós pedimos por isso, abreviar esse tempo, Senhor, para que a paz volte a reinar entre aquelas duas nações, Senhor. Te pedimos que o Senhor haja, Senhor, não só nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, mas que o Senhor haja em todas as guerras que existem no mundo, Senhor. Ou que o Senhor poupe, Senhor, muitas vidas, muitas pessoas, que o Senhor possa, Senhor, abençoar os cristãos, mesmo diante desse caos e dessas perseguições que sabemos que eles vivem. Em nome de Jesus, Senhor, age a favor do teu povo, Senhor, e nos usa, Senhor, como igreja do Recreio, espalhada pela face da terra. Os irmãos da Igreja Digital pertencem a essa igreja. Que o Senhor nos use, Senhor, para levar um alento a muitos, Senhor. Que o Senhor se faça presente por meio de nós na vida de muitos, Senhor, que passam por essa situação. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. 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 Pastor Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo pós-culto. Quero agradecer a você, agradecer a Jane, a Lu, que moderaram aqui, e principalmente a vocês. Que Deus dê uma semana abençoada, que sejam dias de muita abundância na sua vida, e até domingo, até terça-feira, aqui no Summit Experience, que vai ser disponibilizado para vocês da Igreja Digital a partir das 15 para as 8 da noite. Tá bom? Não percam. Não percam. Então, até terça, gente. Fica com Deus. Deus abençoe.